bem mais atrás. Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, versículo 16. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre os desigrejados e insatisfeitos. Provérbios, capítulo 21, verso 16. Nessa noite, falar um pouquinho sobre os desigrejados e insatisfeitos. 21:16 de Provérbios de Salomão. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Agora no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, verso 23. Aleluia. Lucas 11, verso 23. Glória a Deus. Leiamos o livro de São Lucas, capítulo 11, verso 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Senhor Deus, aqui temos a Tua palavra. Temos uma porção da Tua palavra. E eu sei, Senhor, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Precisamos do Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, como o Senhor sempre tem nos ajudado, dando-nos sempre uma porção da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Santuário. Santuário. Aleluia. Eu quero cantar da maneira que eu tenho a interpretação dessa aqui. Faz de mim, Senhor, um santuário. Vamos ficar de cabeça inclinada. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em Teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em Teu louvor. Pois só Tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só Tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as Tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em Teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro,
gratidão, eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Pois soltou o Senhor. Pois soltou o Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me força quanto as não. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Amém. Amém. Ficou bom assim? Amém. Tem uma passagem. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Os desigrejados e insatisfeitos. Quando se fala de desigrejados, soa como se tivesse um som assim um pouco meio difícil de se observar. Não, os desigrejados é porque uma vez esteve na igreja. Uma vez esteve na igreja. Uma vez esteve em companheirismo. Uma vez esteve em comunhão. Que uma vez esteve. No entanto, esses desigrejados, a maioria deles tem uma difícil situação para poder viver. Por quê? Porque a maioria das pessoas que encontrou a luz, que encontrou a fonte, que já bebeu da água, que já foi iluminado pela luz, que provou um pouquinho da graça, como diz o apóstolo São Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, provaram do dom celestial, foram participantes, fica impossível para ele, se uma vez ele cair, se uma vez ele tornar para trás. Fica impossível para ele renovar. E, no entanto, quando ele se encontra nessa situação, dificilmente ele terá partido para outra coisa. Dificilmente ele se adaptará em alguma igreja. Dificilmente se adaptará a uma boa denominação, porque de lá já saiu. Então, uma pessoa desigrejada é uma pessoa que vive no mundo conscientemente errado. Isto é, ele tem consciência que há uma mensagem, que há um mensageiro, que há um batismo, e que nada pode entrar na sua cabeça. E se um dia ele volta para a mensagem. Então, para o desigrejado, é uma vida difícil.
Muito difícil. Muito difícil porque ele se vê praticamente sem saída. E isso pelo fato de ter sido iluminado. Isso pelo fato de ter sido iluminado. Por ter sido alcançado. Por ele ter tido o privilégio de conhecer certas coisas. E mesmo tendo o privilégio de conhecer certas coisas, mesmo que não participa, mesmo que não cultua, mesmo que não entregue os dízimos, mesmo que não toma ceia, pelo pouco de conhecimento que ele teve, dificilmente ele volta para um sistema. Se vocês observarem, 95 pessoas que uma vez provou da água da mensagem e que estão lá fora, você vai encontrar uma porcentagem pequeníssima, muito pequena, que voltou para o sistema, que voltou para a religião, que voltou para a denominação. E fica pior. E fica pior. Por que pior? Porque a Bíblia diz que se ele voltar, ele se torna uma porca lavada. Vai para o espojador de lama. E se ele voltar, a Bíblia diz que ele é um cão. Come o seu próprio vômito. Então fica difícil para o desigrejado, o desviado. Fica difícil. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Uma pessoa que provou da mensagem, creu na mensagem, foi participando da mensagem, e sai da mensagem e vai para o mundo, ele tem uma sensação, olha lá se tem, uma sensação de estar sendo sempre seguido, observado. Ele sabe onde está o correto. Ele sabe onde está pregando o que é correto. Ela sabe onde está pregando a verdade. Ela sabe, ele sabe. E, no entanto, há um espírito ali, na alma dessa pessoa, um demônio, um espírito, que não permite ela voltar. Presta atenção no que eu vou dizer. Você já leu isso, alguém, talvez você já leu. Uma vez, o irmão Bana estava no culto pregando, e ele fez uma chamada de altar, e disse para um certo rapaz: ei, Jesus está te chamando. Mas ele não se levantou porque tinha um demônio segurando ele no banco. Tinha um demônio segurando ele no banco. Isso na igreja. Imagine fora. Imagine fora da igreja. Então, observe que para os desigrejados, eles têm sempre uma história. Toda pessoa que afastou da mensagem, afastou da palavra, ele tem uma história. Ele tem um porquê. É besteira qualquer crente que já viveu nessa mensagem falar que não saiu por coisa nenhuma. Então por que está fora? É uma farsa, é uma besteira, é uma falta de senso. Qualquer pessoa que saiu dessa palavra, dessa fonte, deste maná, dizer aí fora: não, saí por nada. Não existe isso. Não existe isso. Como diz o palavreado lá fora, isso não cola. Não justifica. O desigrejado sempre tem uma história. Ele tem uma historinha. Um papelzinho dobrado, uma caixinha, uma historinha. Sempre tem que ter. Ou você pensa que qualquer pessoa que andou com Jesus e deixou Jesus não tem uma história para contar por que deixou Jesus?
Claro que tem, é só ler na Bíblia. É só ler na Bíblia para ver porque alguns deixou de andar com Jesus. É só ler na Bíblia para ver como que alguns deixou de andar com Jesus. É só ler na Bíblia como foi que alguns abandonou Paulo. Tem uma história. Os desigrejados sempre têm uma historinha a contar. Eles sempre têm a notificação, a declaração. E, no entanto, para um cristão eleito, para um cristão revelado, para um cristão que já provou da palavra, um cristão alimentado da palavra, um cristão enraizado, que já tem raízes profundas. O profeta irmão Branham disse que as árvores que têm raízes profundas são aquelas que estão sendo submetidas a tempestades. Irmão Branham diz o seguinte: não pense você, irmão Branham disse, não pense você que um vento forte balançando uma árvore, que aquilo é ruim para ela. Mas não é ruim. Porque quando um vento forte está balançando uma árvore para lá e para cá, está ajudando a árvore a colocar mais raiz profundo da terra. Mais raiz profundo da terra. E isso é provado cientificamente. E para um cristão revelado, que tem raiz profunda, que tem experiência para contar, que não se abala, que não se comove, que não forma grupinho, que não forma partido, que os seus sentidos estão voltados só para a palavra, só para aquilo que Cristo oferece, voltado para a mensagem. Tem uma escritura para ele. Tem uma escritura para esse tipo de pessoa. Amém. Disse Paulo: nem a fome, nada, a doença, companheirismo, irmão, pai, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Não há nada neste mundo que pode separar, causar uma separação. A Bíblia está dizendo o seguinte, que não há nada neste mundo com força suficiente para causar uma separação entre um eleito e Deus. Não há nada neste mundo, nem a doença, nem a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, observe que os desigrejados, eles também é uma espécie de desiludidos, ou desconformados, inconformados, ou talvez, em outras palavras, os desigrejados são aqueles que talvez foram decepcionados. E, no entanto, essas coisas contribuíram para os tais que não tinham raiz profunda. Se você observar, qualquer coisa que coopera para o homem deixar a Deus, deixar a palavra, deixar a presença de Deus, qualquer coisa que processa, qualquer coisa que coopera para um homem ou uma mulher virar as costas para Deus, que é o maior erro para mim, é o erro gravíssimo, é o maior erro, uma pessoa virar as costas para Deus
qualquer coisa que seja um agravo, que foi um agravante, que faz com que a pessoa saia da presença de Deus, demonstra o tanto de raiz que ele tinha nessa mensagem. Demonstra o tanto do amor profundo que ele tinha no coração. Demonstra o tanto de raiz que ele tinha nessa mensagem. Eu falei, foi onde que eu falei? Não sei se foi Betim, no Alterosas, ou se foi lá no Ibirité. Eu falei que Deus é tão bom, Deus é bom, tão bom, que não esqueceu de nenhum lugar para poder, então, derramar sua semente. Deus é tão bom, que Ele não fez acepção de lugar para poder, assim, fazer derramar a sua semente, espalhar a sua palavra. Hã? Lembra a ideia? Deus foi tão bom, tão generoso, tão bom, por isso que a Bíblia diz que Ele é bom. Ele é tão bom que Ele permitiu que todos aqueles que estão em várias situações geográficas e espiritualmente falando, pudesse ter o apreciar, ter a chance de desenvolver, de dar frutos com essa palavra. Deus permitiu que a minha semente caísse à beira do caminho, coisa que ninguém gosta de fazer, né? Você vai com um saco de arroz, um saco de feijão para plantar, você permite que caia à beira do caminho, irmão? Mas Deus permitiu que sua semente caísse à beira do caminho, foi tão bondoso, amém, irmão? Mas aí os não espertos, mas aí o que aconteceu? Antes que as pessoas apanhassem essa semente, que é uma coisa boa dada por Deus, veio as aves do céu e arrebatou e comeu aquela semente que caiu à beira do caminho. Aí Deus olhou pessoas vivendo um ambiente totalmente inóspito. Ele viu pessoas vivendo em ambiente de espinhos, de problemas, de situações. Deus disse: vou deixar cair um pouquinho ali. Amém, irmãos? Amém. Vou deixar cair um pouquinho ali. E Ele permitiu que a sua semente caísse em meio de espinhos também. E aí Ele disse: vou ver o que vai dar. E a semente brotou, começou a crescer, mas crescendo encontrou com os espinhos. E encontrando com os espinhos, sufocaram. Tem muita gente sufocada aí. Começou a sufocar a semente, não podia mais crescer. A semente se encontrou sufocada. Uma pessoa que está sendo sufocada não tem ar. Falta de ar. E a falta de ar é falta de liberdade. Tem pessoas que querem viver na mensagem com liberdade. E a mensagem foi uma pressão tão grande que ele ficou sem ar. Começou a espetar ele. Ele pensou que poderia crescer na mensagem. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E os espinhos sufocou a semente. Não pôde produzir. Tinha terra. Aí Deus foi tão bondoso que permitiu que a outra parte caísse no meio dos pedregais. Deus disse: lá deve ter alguma coisa naqueles pedregais. Lá deve ter alguma coisa. Entre os pedregais sempre tem uma terrinha, não tem? A semente também foi semeada entre os pedregais. Entre os pedregais? Sim, entre os pedregais. Coração duro. Gente de coração duro. Deus também permitiu que caísse lá também. Até que nasceu. Mas como não tinha terra profunda para que a raiz se penetrasse mais, também morreu. Mas Deus foi bom, amém, irmãos?
Deus foi bom. Agora é noite. Do outro lado do hemisfério é dia, está amanhecendo. Do outro lado do dia está amanhecendo. Desse lado aqui da noite, está acontecendo um monte de maldade agora, até às 6 da manhã. Aí Deus irá falar: não permitirei que a luz bata nesses maldosos. Vai fazer isso? Não, Ele permitirá que baterá a luz sobre eles. Ele permitirá que o sol venha sobre eles, ilumine sobre eles. Mas Deus olhou para outro campo, e então fez com que parte da semente caísse em terra boa. Amém, irmãos? Em terra boa. Quando diz terra boa, é terra que tem o quê? Porque a semente por si só, ela não nasce. A semente por si só, ela não nasce. Principalmente se não cair no chão. Tem que cair no chão para morrer. E então a terra boa tem que ser uma terra germinada. Uma terra que tem fósforo, uma terra que tem ferro, uma terra que tem minerais. Uma terra que tem ingredientes para agregar a semente, para fazer com que a semente cresça e venha dar frutos, e muitos frutos. Amém, irmãos? Então Deus sabe aonde está a sua semente. Mas o fato de Deus saber aonde está a semente, Ele não foi de forma alguma egoísta de não fazer que parte dela caísse em alguns lugares. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então não pense você que Deus foi ruim com essas pessoas que estão no mundo, com essas pessoas que provou da boa palavra, que provou da mensagem. Não pense, Deus foi misericordioso com eles também. Amém, irmãos? Amém. Deus permitiu. Mas o problema é que alguns são pedregais. Alguns são crentes da beira do caminho. Outros são crentes em meio de espinhos. Mas existem outros que são terra boa. Terra boa. Amém, irmãos? Terreno bom. Terreno fértil. Você sabe que uma terra boa, ela permite ser trabalhada. Você sabe que terra boa, ela permite ser trabalhada, ela permite ser adubada, ela permite ser tratada. Amém, irmão? Enriquecer o solo. É isso que acontece com terra boa. Eles enriquecem o solo com calcário, eles enriquecem o solo com vários minerais, enriquecer o solo. Então observe bem que a maioria das pessoas desigrejadas, elas têm sempre o seu manual da história. Eu vou contar para o Senhor porque eu saí da mensagem. Eu vou contar para o Senhor porque eu desisti de caminhar na mensagem. Eu vou dizer para o Senhor porque eu saí da igreja. Eu vou contar para você porque eu não estou mais congregando na mensagem. Eles têm sua história. Mesmo que não conte, mas tem. Mesmo que alguém não fale, mas tem. Mesmo que alguém não fale, mas tem. Se você perguntasse, se você estivesse caminhando em Jerusalém e encontrasse uma turminha que acabava de sair da reunião com Jesus, escuta, vocês estão vindo de onde? Nós estamos vindo da reunião do Nazareno. E por que vocês estão voltando? Nós estamos voltando porque ele falou uma coisa que nós não gostamos. E vocês não vão congregar mais? Não. Qual é o motivo? O motivo é que ele falou que nós temos que beber o sangue dele e comer a sua carne. Sempre tem que ter um motivo, amém, irmão? Existe separação sem motivo? Existe divórcio sem motivo? Nem casamento existe, não pode existir sem motivo. Então observe bem que os desigrejados sempre têm alguma historinha, alguma coisinha do porquê. Do porquê do não continuar,
do porquê ficar mais tranquilo, ficar em casa, do porquê não se sentir mais vontade de ir na igreja. Sempre tem uma história. Dos mais tristes são aqueles que dizem ter ficado escandalizados. Esses são os mais tristes. Dos que já vêm com o discurso pronto. Dos que se dizem ter ficado escandalizados. A pergunta é: escandalizado com quem? Com a pessoa ou com a pessoa de Cristo? Escandalizado com quem? Com o mensageiro ou com a mensagem? Escandalizados com quem? Com o pregador ou com a pregação? Vocês estão entendendo, irmãos? Então é conversa fiada. É conversa fiada de quem não tem chamamento. É conversa fiada de quem não tem eleição. É conversa fiada de quem não tem predestinação. É pura conversa fiada. Não foi à toa. E ainda tem aquela famosa frase, né, dos desigrejados. Tem aquela famosa frase: vocês oram por mim, eu estou sem força. Típico de denominação. Denominacional que tem isso. Típico de denominação. 6 horas por mim, eu estou sem força. Claro que está sem força. A quem você está dando mais comida aí dentro? Tem 2 cão aí dentro lutando. Quem você está dando mais alimento? Quem que a pessoa está alimentando mais? A quem está sendo mais alimentado? Diz o irmão Branco. Então observe bem que não foi à toa que o profeta disse que essa era seria a era também das insatisfações, a era da decepção, que é a forma amordaçada de muitos crentes insatisfeitos que ficaram e que ficam em casa, separados da comunhão, desviados do companheirismo, insubordinados, traidores, faladores vãos, nos quais ficam difamando e prejudicando aqueles que desejam seguir adiante com a mensagem. Nem eles entram e nem quer que outros entrem. E, no entanto, muitos desiludidos, muitos que foram corrigidos, que foram repreendidos e não aceitaram a correção, ou porventura decepcionados, pensando que tudo entre o povo e entre os ministros e entre as igrejas tem que estar tudo certo, não aceitando certos acontecimentos e tal e tal. Tem que estar tudo certinho. Esses que foram até fisgados, mas que eram caronistas na palavra, sem identificação alguma com ela, e que chegaram a ser batizados, tomaram santa ceia, obtiveram literaturas, mas depois de algum tempo, não obtendo nenhuma eleição, para passar pelos testes, prevaricam e saem. Uns até conseguem voltar para o antigo sistema de onde saiu, e outros, por ter nas suas mentes um pouquinho de conhecimento dos rudimentos, se isolam, se fecham, e um espírito de insatisfação e destruição toma tais pessoas, e assim começa uma série de acusações e de difamações, apontando erros de tal, apontando o erro do tal, apontando o erro da pessoa, do pastor, da igreja, dos irmãos. É assim. Essa é a atitude dos desigrejados, apontando para o lugar, ou a igreja, ou o ministério de onde estavam,
a ponto de blasfemarem contra a própria coisa que antes no princípio cria. Uns que já foram da mensagem, montaram até blogs, sites, perfis no Facebook, youtubers, viraram youtubers. Tem até uma irmã lá em Uberlândia, que foi da mensagem vários anos, montou um blog, um Facebook, só para falar mal da mensagem. Só para falar mal da mensagem. Pega todos os acontecimentos que estão acontecendo, expõe no Facebook. Uns que já foram da mensagem, montaram até blogs, sites, perfis no Facebook, viraram youtubers, somente para falar mal daquilo que antes cria, e com desprezo fala mal de qualquer atitude infeliz, de qualquer que ali está tentando seguir em frente com a palavra. Essas pessoas insatisfeitas têm como base suas infelicidades, como um namoro que não deu certo, um aspirante pregador que não esperou o tempo certo para seu chamado. Isso está cheio. Isso está cheio. Isso está cheio. Outro dia eu estava vendo uma situação, eu estou acompanhando uma situação, está sendo gravado, tomara que até ouve. Tomara que ouve lá. Acompanhando a situação de um pastor, não é aqui não, da região não. Está aqui perto da região, mas não é aqui. Acompanhando a situação de um pastor da mensagem. Pastor simples. E tem um obreiro na região dele, um obreiro junto a ele, mas que está fazendo isso para poder virar pastor. Está fazendo isso, correndo atrás igual um coelho. Aí esse pastor, entrei em contato com ele, fui falar com ele, dar umas dicas para ele, falar algumas coisas, porque eu já passei por isso aqui na região, por essas situações. E eu falei com ele: irmão, eu vou dizer com toda franqueza para o irmão, eu não vejo nenhum chamado nesse irmão, eu não vejo nenhum chamado, eu não vejo nenhum ofício nesse irmão. Porque, para começar, um homem que é chamado por Deus, ele está sempre correndo. Amém? Ele está sempre correndo do seu chamado. Um homem que tem um chamamento de Deus, ele anda correndo. Ele anda se escondendo. Ele está sempre inventando desculpas. Um homem que é chamado por Deus para tal ofício, para tal ministério, ele não se apresenta. Quem se apresenta é espírito mau, como aquele que apresentou para Deus. E Deus permitiu, no tempo de Elias. Quem se apresenta para fazer uma coisa são espíritos maus. Mas um espírito correto, com um ministério correto, quando ele tem um chamado, ele anda correndo, fugindo, dando desculpas. Ele não se apresenta: eis-me aqui, posso fazer alguma coisa? Não. Tem um irmão que congrega conosco, ele mora em Birité, ele é bancário. De vez em quando eu dou a ele uma oportunidade de pregar, mas eu faço isso para arrancar dele, porque sempre está correndo. Irmão Rogério, sempre está correndo. Não, pastor, eu tenho que fazer isso. Não, pastor, não. Sempre que eu convido ele, irmão, dá para estar correndo, sempre correndo, fugindo. Eu falei: esse rapaz tem alguma coisa. Amém, irmãos? Amém. Bom sinal, né? Esse rapaz tem alguma coisa. Mas corre igual. Correndo. Mas corre muito. Foge, mas foge. Isso é boa coisa. Estão entendendo, irmãos? Amém. E ele tem uma boa palavra. E, no entanto, o homem que tem alguma coisa,
é aquele que nunca julga o que tem. Quando ele tem, na verdade. Ele nunca julga o que tem. Mas quem diz que anda tendo, é porque não tem nada. Amém, irmãos? Então observe bem que muitos insatisfeitos hoje, desigrejados, desiludidos e tudo mais, apenas estão esperando oportunidade, que talvez se envolva com um ministério, com um pastor, que ceda aos seus caprichos, que ceda aos seus desejos, que expõe que expõe, ali o seu trabalho, sua forma de querer fazer, tentando encostar. Então existe muitos isso. Um aspirante pregador que não esperou o tempo certo para a sua chamada. Pessoas que tiveram perdas e percas e prejuízos com alguns da mesma fé. E está cheio. Estão entendendo? Principalmente igreja grande. Pessoas que tiveram percas, prejuízos com alguns da mesma fé. Pessoas que depois de divorciadas, separadas, não gostaram de ser orientadas a ficarem solteiras. Também é outro motivo. Vocês estão entendendo, irmãos? Motivo para se tornarem desigrejados. Pessoas que se ajuntaram em julgos desiguais e foram corrigidos, mas não aceitaram a correção. Pessoas complexadas com as mensagens trazidas pelo pastor, nos quais sempre pensava que era só para elas. Na verdade, a coisa errada sempre estava ali, acompanhando tais pessoas. O tempo todo, e o tempo se encarregou de fazer o que tinha que ser feito. Pois nesse período manifestou o que de fato possuía em suas almas, e que tipo de semente possuíam, isto é, as obras já estavam acabadas antes mesmo que o mundo começasse. Hebreus 4, versos 2 e 3. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, as mesmas coisas como a eles. Falando do povo do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento. Porque também para nós foram pregadas as mesmas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe adiantou. Nada adiantou. Porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ai desses que uma vez passaram por essa mensagem e saiu dela para falar mal dela, e dos que creem nela para se tornarem duas vezes filhos do inferno. Ai deles. Você encontra muita gente que vem na malha, que vem na rede da mensagem. Você encontra muita gente. Olha, eu não vim aqui para esquentar banco. Lá eu tocava, aqui também eu quero tocar. Lá eu pregava, aqui também eu quero pregar. Então, quando você vai trabalhar nessas pessoas, tentar reeducá-las na mensagem, elas se sentem constrangidas, em outras palavras, impedidas, dizendo até de impedir de fazer o trabalho de Deus. Impedidas de fazer o trabalho de Deus. É igual aquele caso, por exemplo, daquele homem que foi falar com a irmã Brana, querendo tentar corrigir o profeta. Já imaginou? Tentando corrigir o irmão Brana. Irmão Brana, num culto anterior, quase que não pregou.
quase que não pregou. Porque tinha uma irmãzinha na igreja que toda hora ficava subindo e falando língua estranha. Mamãe veio pregar no dia seguinte, mas se ela levantar de novo, eu mando ela calar. E mamãe ficou pregando e prestando atenção nela. Mamãe ficou pregando e prestando atenção nela, porque toda hora ficava levantando e falando em língua, toda hora falando em língua. Aí na hora que ela foi levantar, que a mamãe viu que ela foi levantar, a mamãe, cala a boca, senta. Meio todo mundo. E prosseguiu pregando. Aí depois que terminou o culto, o obreiro chegou para tentar corrigir o irmão Brana. Mas irmão Brana, você entristeceu o Espírito Santo. Porque tinha algo fresquinho para nós naquela hora. O irmão Brana disse, todo espírito errado que entristecer deverá ser entristecido. Estão entendendo, irmãos? Amém. É assim que tem que fazer. Ah, mas você vai fazer isso fará com que ela volte para o mundo, vai voltar. Se tiver semente, não volta. Porque se tiver eleição, vai ser aprender a correção. Amém, irmão? Amém. Aí você encontra aquela irmãzinha. Oi, irmãzinha, tem culto do tabernáculo. Por que a senhora não volta mais? A irmã me repreendeu e eu falei língua estranha. Tem sempre uma historinha para cantar. Tem sempre uma historinha para poder contar. E irmão Brana foi categórico, todo espírito que deve ser entristecido será entristecido. E é assim, não tem que ser educado com o espírito, irmão. Não tem que ser educado com o espírito. Aqui mesmo na casa da irmã Maria, com pedir licença para falar, de vez em quando aparecem alguns irmãos aí tentando atrapalhar, causando uma atmosfera pesada, uma atmosfera terrível, que atrapalha o culto, atrapalha a santidade de casa, atrapalha, porque nome sai, fala nome de gente, nome de pessoas são incluídas, são faladas, são citadas, ministério, e aí o Espírito Santo fica travado, não tem almas, não tem batismo, não tem nada, fica essa coisa assim. Então não tem que ficar olhando para a amizade, não tem que ficar olhando para a amizade, olhar que são bons vizinhos. Nós não tem que ser educado com espírito errado. Eu não sou educado com espírito errado. Estão entendendo, irmãos? Amém. Nós não devemos ser educados com espírito errado. Então, o irmão Brana diz, todo espírito que deve ser entristecido será entristecido. Então, observe bem que existem muitas pessoas hoje em dia insatisfeitas. Porque o profeta irmão Brana diz que a pior batalha que uma pessoa pode travar é com o próprio espírito dela. O irmão Brana diz que quando uma pessoa está agindo dessa maneira é porque o espírito dela não está bem com Deus. Quem já leu essa mensagem? O irmão diz, é quando o espírito dela não está bem com Deus. E nós vivemos num tempo que é um tempo terrível, um tempo tremendo. Porque o nosso tempo não foi revelado e não se revelou. Só a palavra não. No tempo em que nós estamos vivendo, não está revelando só a palavra. Está revelando todo tipo de semente que está nessa terra. Quem está entendendo, irmãos? Tudo está vindo à luz. A qualidade de espírito da pessoa, a natureza do espírito da pessoa está sendo revelada, a qualidade, a natureza, o espírito, a eleição, está tudo sendo revelado nesse último dia através do grão original da palavra outra vez. Essa é a era da manifestação de todas as sementes. Essa é a era em que o anjo pode dizer, opa, esse aqui eu posso colher com a pá, porque esse aqui é trigo, e esse aqui é joio. É o tempo que eles podem ver isso. Amém, irmão? Amém. É o tempo que eles podem ver isso. É o tempo em que o joio e o trigo podem ser separados, porque tem como ver, tem como descobrir, porque é o tempo da manifestação.
todas as coisas entraram à luz. Parágrafo 53, Deus guarda a sua palavra. Estamos vivendo no dia mais glorioso que qualquer pessoa já viveu. E não obstante, no dia mais escuro também, para os incrédulos. E o tempo mais confuso também para eles, para os incrédulos, para aqueles que não sabem. É notável o dia em que estamos vivendo, é notável, dá para se notar. E que alegria é saber que sua âncora está segura. Amém? A nossa âncora deve estar segura, amém, irmãos? A nossa âncora é Jesus. É a palavra revelada. 54. Hoje, enquanto estamos nos aproximando disto, nesse tempo maligno e de trevas, agora, eu não gosto de citar pessoas, nomes, mas terei que mencionar o nome de alguém agora. O irmão Brando não gostava, mas tinha hora que ele era forçado. Porém, eu oro pelo jovem, eu oro o tempo todo por ele, mas ele se tornou um instrumento na mão do diabo. De uma pessoa que estava na igreja e que saiu. Falando de Elvis Presley. Aí você fala, Elvis Presley. Mas qual a diferença de Elvis Presley para o irmão que saiu da mensagem e está bebendo uma cachaça na esquina? Nenhuma. Qual a diferença de uma irmã que saiu da mensagem e entrou na calça esporte, usando batom, cortando cabelo? Nenhuma! Nenhuma diferença. É o mesmo mundo. É a mesma atmosfera. E ele se tornou um instrumento na mão do diabo. E esse homem é Elvis. O povo fica desvairado com esse Bob Gobi. O povo americano se perdeu. E eles estão tentando, através daquele mesmo espírito, introduzir isso dentro da igreja. Através do mesmo espírito. Mesmo, presta atenção, espírito. 55. Eu gosto da música da igreja tocada como música de igreja. E não essas baboseiras que tem por aí. Mas quando eles pegam esses espíritos, há algo atrás disso. E o diabo se coloca como um desafiante no meio deles. Os irmãos Daniel, irmãos? Amém. Aí está. Ele era um pentecostal cheio do Espírito Santo. Elvis. Disse como ele aprendeu seus artifícios de sacudir e balançar, ele apanhou isso e transmitiu isso para dentro da igreja. Então quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou dizer. Todo esse remexe muito dentro da igreja, todo esse balançar é herdado do espírito de Elvis Presley. Elvis Presley é o pai, é o precursor desse balanço na igreja, desse twist espiritual. Sim, ele apanhou isso e transmitiu para a igreja. Ele é um membro da Assembleia de Deus em Memphis, Tennessee. O seu pastor é meu amigo. Pastor de Elvis Presley. É meu amigo. E ele é um instrumento do diabo. Para iludir e poluir a mente dos adolescentes, para levá-lo ao lugar que ele também está. Eles acabaram de sair do Canadá. Eu acho que eles enviaram 14 jovens para o manicômio só por ter participado em algum show dele.
Vocês estão entendendo, irmãos? Aí está. Mombran disse que ele vendeu a primogenitura. Mombran disse que ele vendeu sua primogenitura. E quando uma pessoa vende a sua primogenitura, irmão, eu vou dizer uma coisa. Ora ele está envolvido com as coisas de Deus, e ora ele está envolvido com as coisas do mundo. Todo ele é assim. Olha a Bíblia. Toda pessoa que vende a sua primogenitura, ora está envolvido com as coisas de Deus, ora está envolvido com o mundo. É difícil um show de Elvis Presley que ele não cantasse o rock and roll dele, que ele não cantasse 5, 6 músicas evangélicas. Aí era uma mistura de santo com imundo. E então era tudo profano. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Amém. Graças a Deus. Então observe que nós estamos vivendo uma era difícil, uma era terrível. Qual foi a parte que eu falei lá, sobre a loucura lá na igreja? No caminho nós falamos, citamos a mensagem do amor. Uma coisa nós falamos sobre loucura, demência. Mombrana mesmo disse, qualquer pessoa que esteja fora da igreja, fora da comunhão, fora de Cristo, ele está com o seu estado mental perturbado. E em outra ele fala, aquele que não aceitar Jesus agora, está mentalmente perturbado. Já viu? Então o que acontece? Uma pessoa que está fora da comunhão, fora de Cristo, o profeta diz, ele está mentalmente perturbado. Estão entendendo, irmãos? Então a questão é, pastor, como é que fica? Eu tenho colegas, eu tenho irmãos, eu tenho pais, eu tenho filhos que estão separados, que estão parados, que estão fora da comunhão, fora do Senhor, fora da mensagem, e o que o Senhor está pregando é duro de ouvir, irmão. Eu tenho gente na mesma situação, mas a questão é, olhe para que você não caia estando de pé. Você está de pé? Você está? Amém. Olhe para que não caia. Amém, irmãos? Aleluia. Olhe para que não caia, porque alguém vai tentar derrubar. Alguém vai tentar te empurrar. O profeta diz, não adianta dizer, todo dia eu sou crente, eu sou cristão. Mamãe diz, alguém vai te empurrar outro dia, para você provar se é ou não. É o caso do irmão Brando. Estava num barquinho com o tio dele, andando na lagoa. E o tio dele falou assim, e aí, Bill, você sabe nadar? Claro que eu sei muito bem nadar. E pegou ele, empurrou ele no caldo da água. E ele, socorro. E colocou ele no barco. A mamãe disse, vê, alguém vai te empurrar um dia, para provar se você sabe ou não. Amém, irmão? Alguém vai te empurrar um dia. E naquela hora você provará se é ou não. Se é ou não. Então, irmãos, é difícil falar sobre certos temas, certas situações, mas é a pura verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A mensagem que mais doeu o coração do irmão Brana foi almas que estão em prisão agora. Ele pregando aquilo e chorando, meu Deus, eu tenho filhos, eu tenho parentes, eu tenho irmão, eu tenho filhas ainda. Estão entendendo, irmãos? E se o tempo acabou? E se não há mais nada? Então a questão é essa. Então, mas Deus que nos dê graça, Deus que nos dê misericórdia para cada um de nós. Deus que nos dê sustentabilidade, força para poder prosseguir. Amém, irmãos? E não permitir que demônio nenhum do inferno coloca cones no meio do caminho para fazer você se desviar. Vamos ficar de pé, irmãos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra tão feia, desviada. Palavra feia. Desviada.
Sim, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, da congregação dos mortos vai repousar. E quem comigo não se ajunta, espalha. Foi o que Jesus Cristo disse, sintetizando a pregação. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela mensagem do que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Senhor, nós agradecemos o Senhor. Nós não vamos fazer aquela oração, como diz o profeta, aquela oração hipócrita, como aconteceu daqueles 2 homens que foi à porta do templo orar. E um, sem temor de Deus, não abaixou a cabeça e erguia seu peito e dizia: graças a Deus, ó Pai, não sou como esse, como aquele outro. Enquanto que aquele outro, ele olhou, não conseguiu olhar para cima e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, e ajuda também aqueles, ó Deus querido, aqueles que estão ali desamparados, desigrejados. Às vezes, Senhor Deus, fica até difícil ajudar quando não se quer ajuda, Senhor. Ajuda, que a graça do Senhor possa ser derramada. A única coisa que nós pedimos é: tem misericórdia. Tem misericórdia, porque se o Senhor não tiver, quem terá? Ajuda cada um, Pai, e que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Nem para a direita, nem para a esquerda nós oraremos, e nem para trás. Prosseguiremos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até sábado, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.